novidade do fecheiro relativo ao reporte de contas de 2017 é a existência de uma folha relativa a proveitos tarifários, onde deve inscrever a estrutura tarifária aplicada durante o ano de 2017. Imaginemos que temos uma estrutura tarifária desagregada em função do calibre do contador e que esta não segue a recomendação tarifária da ERSAR. Deve assim apresentar a desagregação existente na estrutura tarifária vigente e ainda a quantidade que, no caso de tarifa fixa, corresponde ao número de contratos, conforme se indica no comentário existente. Assim, imaginemos que temos 200 utilizadores domésticos com um calibre de contador de 13 mm e que em 2017 houve um proveito correspondente de 130 mil euros. Que existem 50 utilizadores domésticos com contadores com calibre de 15 mm e que foi gerado um proveito correspondente de 45 mil euros. No que respeita à tarifa variável, deve confirmar que a estrutura tarifária vigente é esta. Caso não siga a recomendação da ERSAR, não será esta. Assim deve corrigir. Por exemplo, desta maneira. Imaginemos que é uma estrutura tarifária deste género. Não queremos saber o valor da tarifa nesta sede, o que queremos saber é a quantidade de metros cúbicos que foi faturada em cada escalão. 200 mil, por exemplo. E que por via da faturação destes 200 mil metros cúbicos foi gerado um proveito correspondente de 500 mil euros. Deve continuar a preencher da mesma forma no que respeita aos serviços de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e, de igual modo, para o serviço de gestão de resíduos urbanos. Existe uma particularidade no que respeita ao tarifário social. Os valores relativos à tarifa variável do tarifário social não são passíveis de alteração. O fecheiro está a copiar a estrutura existente para os utilizadores domésticos. E explicamos porquê. Pretende-se aferir o que deixa de ser faturado em virtude da redução do tarifário social. Para tal, só por via da desagregação dos escalões existentes na estrutura tarifária geral é que conseguimos perceber. No entanto, será qualquer coisa. No entanto, será possível que, por exemplo, os 3 primeiros escalões tenham todos a mesma tarifa e que não seja possível ainda à entidade gestora desagregar pelo escalão existente no geral. Deve ainda preencher o número de contratos dos utilizadores domésticos, imaginemos que eram 250, bem como a estrutura tarifária aplicável aos utilizadores não domésticos. No fecheiro por defeito consta a exemplificação do cumprimento da recomendação tarifária. No entanto, se não for esta, deve apagar e escrever o que existe na realidade. Estes valores dos números de contratos que escrevemos nas colunas de quantidade da tarifa de disponibilidade vão alimentar o quadro relativo ao número de contratos domésticos e não domésticos. Deve confirmar estes valores e verificar se encontram corretos. O que se pretende é a indicação do número de contratos domésticos a 31 de dezembro de 2017 e do número de contratos não domésticos existentes na mesma data. O número de beneficiários de tarifários sociais é igualmente alimentado pelo preenchimento das
linhas acima. Por exemplo, no caso dos domésticos, do serviço de saneamento, se eu preencher aqui o número 20, e no caso da tarifária de famílias numerosas, aqui o número 50, será essa a informação que será preenchida automaticamente no quadro. Cá está o 20 e o 50. O resumo do preenchimento consta ainda num quadro abaixo, o qual irá alimentar de forma automática o preenchimento dos rendimentos tarifários na folha Rendimentos Totais. Como podemos observar, estes números já se encontram pré-preenchidos por via do preenchimento das folhas de proveitos tarifários. No caso das entidades gestoras dos serviços em alta, devem preencher a folha Proveitos Tarifários TEG, indicando igualmente as quantidades e o montante de proveito gerado. Como este fecheiro que estamos a ver é o fecheiro de POCAL e eu selecionei uma entidade gestora em baixa na folha início, existe este alerta de que não deve preencher esta folha. Na folha Rendimentos Totais existe igualmente uma coluna de alertas. Assim, se por exemplo eu preencher um valor na linha respeitante aos impostos e taxas, vai aparecer um alerta. Temos de ir ver o que é que a folha alertas apresenta, relativa à folha Rendimentos Totais, rúbrica Impostos e Taxas, e o que podemos ver é que devemos justificar na coluna I da folha Rendimentos Totais a que se referem os valores de impostos e taxas. Vamos lá voltar. Não podemos alterar a folha, claro. Coluna I, e dizer que estes impostos e taxas se referem a uma taxa específica registada na conta de balancete correspondente.